Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre como prevenir, como tratar também um problema de saúde que tem um impacto gigantesco na qualidade de vida, sobretudo das mulheres. A incontinência urinária. Para você ter uma ideia, a gente fez aqui uma breve pesquisa. No Brasil, estima-se que de 11 a 23% das mulheres sofram com esse problema. E a prevalência aumenta com o envelhecimento. Entre 50 a 73 anos, é de 20 a 35%. E depois dos 75 anos, esse número chega a 50%. Já pensou? Pois é, algumas vezes basta um espirro, uma tosse, uma risada, né, para o problema acabar interferindo na nossa rotina, no nosso dia a dia. E isso sem falar dos outros problemas, autoestima, você perde a vontade de fazer sua atividade física, você acaba não interagindo mais socialmente com as pessoas e, entre outras coisas, outros prejuízos para a qualidade de vida dessa mulher. E é por isso que a gente traz o tema desta semana aqui conosco para conversar com a gente, trazer dicas, orientações e falar também sobre esse problema. A gente recebe aqui o Dr. Marcelo Ticiani, que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação imensa poder estar aqui e falar de um tema tão importante aos cuidados da saúde da mulher, que é a incontinência urinária. É verdade. Aqui com a gente também para colaborar com essa conversa, a Rebeca Lisboa, que é fisioterapeuta pélvica e obstétrica também. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada, eu gostaria de agradecer também o convite, né? E de poder estar aqui à frente de falar um pouco sobre a fisioterapia e a importância da fisioterapia pélvica nesse momento aí da mulher. Vou logo adiantando, tem muitas perguntas, muitas dúvidas sobre esse tema, mas antes eu quero dar essa dica para você que aí nos acompanha, para você ter acesso a todos os conteúdos que a gente produz. Toda quinta-feira tem episódio novo aqui do Sem Contraindicação. Como é que você faz para achar os outros episódios? É só ficar ligado aqui no nosso portal, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Lá você encontra todos os episódios e tem também espaço para você interagir com a gente, mandar sua dúvida, fazer o seu comentário, sugerir temas para os próximos episódios, enfim, fica à vontade, tá bom? Também temos o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever, encaminhar esse conteúdo para outras mulheres aí que você conhece, as amigas, a turma da família, para que elas também possam consumir esse conteúdo riquíssimo. E estamos, além disso, no Spotify e no Instagram, @UnimedJoãoPessoa. Deixa eu começar perguntando se vocês utilizam as redes sociais de vocês para compartilhar conteúdos, doutor? Sim, utilizo bastante. Qual é o seu arroba? DR Ticiani, que é o meu pessoal, certo. E Clínica Ticiani, que é o da minha clínica. Clínica Ticiani. Lá o senhor costuma compartilhar conteúdos também, informação? Tenho bastante informações, fazemos vídeos também de orientação a nossos pacientes. Tentamos, né, interagir o máximo possível com elas. Que legal. E você, Rebeca? Sim, também. O meu é @fisiopélvicasjp. E lá também eu mostro tanto o dia a dia, a questão dos tratamentos, a fisioterapia, como pode estar ajudando na mulher e como elas podem estar fazendo também em casa, né? Que é importante. Legal. Muito bem. Olha aí, se vocês quiserem encontrar o Instagram, tá aí então a dica. Bom, vamos começar para entender o básico, né? Para a gente chegar num ponto mais complexo da nossa conversa. Primeiro eu quero começar aqui com a primeira pergunta para a doutora Ticiani. O que é a incontinência urinária e qual o impacto dela na vida da mulher? Bom, então vamos lá. A incontinência urinária é a perda de urina de maneira involuntária. Ela pode acontecer em qualquer fase da vida, mas como você bem colocou, a incontinência urinária ela vai ter uma prevalência, né? Vai acontecer de maneira mais rotineira a partir ali da quarta, quinta, sexta década da vida. As causas são inúmeras e o impacto na vida dessas mulheres é algo traumático e que elas arrastam durante toda a sua vida, muitas vezes até mesmo após o tratamento. Porque imagine vocês, uma mulher que começa a apresentar um odor de urina
frequentemente, onde ela chega no seu ambiente de trabalho, onde ela chega no seu ambiente laboral, no seu ambiente social, ela exala esse cheiro de urina. Isso traz um constrangimento, isso traz um impacto na vida dessa mulher que muitas vezes leva a problemas não só do ponto de vista econômico, laboral, mas do ponto de vista também social e íntimo, né, com o seu próprio parceiro. Aonde que muitas vezes temos relato que até ocorre situações de haver aí o rompimento desse elo afetivo entre a mulher e o seu cônjuge. Entendi. Ô, Rebeca, qualquer mulher, em qualquer idade, pode ter incontinência? É comum você atender, por exemplo, pacientes mais jovens? Sim. Inclusive, eu tenho um caso de uma paciente com seus 26 anos, já apresentando o quadro de incontinência, e muitas das vezes não passou nem por um parto, que às vezes acaba justificando que foi um parto que trouxe. Não, ela nunca gerou uma vida, mas que ocasionou corriqueiramente na vida dela e está aí nova, com 26 anos, tendo um quadro de incontinência, relatando aí como o doutor Ticiane falou, caindo a questão da qualidade de vida dela, a questão da relação com o parceiro dela também. Ela acaba não querendo mais ter relação sexual, porque acaba tendo medo de perder xixi durante a relação sexual, de sair com os amigos. Então, acaba que a pessoa realmente ela perde um pouco a qualidade de vida, porque tem medo desse escape de urina acontecer no seu dia a dia, com os amigos, com o namorado. Doutor Ticiane, quais são os fatores de risco da incontinência urinária? Bom, os fatores de risco são inúmeros, né? Mas nós temos aí com uma maior prevalência, que ocorre com maior frequência, são aqueles casos que ocorrem por fatores aonde que a anatomia da pelve acaba tendo alguma alteração no lapso da vida. Então, a anatomia da pelve, ela pode haver mudanças, né? Principalmente do ponto de vista da musculatura do assoalho pélvico, também dos ligamentos do assoalho pélvico, que é muito comum ocorrer após os partos. Independente de ser parto normal, independente de ser um parto por via alta, né, que é a via cesariana, muitas mudanças durante o período gestacional, muitas alterações hormonais, faz com que essas mudanças produzem alterações a nível dessas estruturas, favorecendo sim a incontinência urinária. Também com envelhecer, durante a pós-menopausa, as mulheres sofrem um processo chamado de hipoestrogenismo. O que quer dizer isso? Para não falar com tanto tecnicismo, né? É quando a mulher para de menstruar, os ovários começam a ter uma diminuição significativa das suas funções. Qual é a função do ovário? Produzir hormônios. E o principal hormônio que o ovário produz é o estrogênio. E o estrogênio, ele tem um papel importantíssimo na saúde da mulher. Não só do ponto de vista da saúde como um todo, mas também muito importante a nível do assoalho pélvico, aonde que insere aí o nosso grande problema, que é a incontinência urinária. Aí temos outras doenças, como a própria diabetes, a obesidade, ela é realmente uma grande inimiga da saúde como um todo, porém da incontinência urinária também, ela está ali dentro de uma das principais causas da incontinência urinária. Então, nós podemos pegar aí que esses 3 fatores são aqueles que têm uma maior relevância. E é importante também nós podermos diferenciar os tipos de incontinência urinária. Tem tipos? Tem. Nós dividimos a incontinência urinária principalmente em 3 tipos. Certo. Aquela que é a incontinência urinária de esforço, que é a mais comum, né? Sobressai aí uns 60% dos casos, como você bem mencionou no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, que é aquela que precede um esforço físico. Pode ser de pequena intensidade, de moderada, a grande intensidade, que é aquele tosse, o espirro, aquela vozinha que vai pegar o netinho e de repente no que levanta o netinho tem aquele escape. Nós temos, como a doutora Rebeca bem colocou, aquelas pacientes jovens que vão para a academia. Nós temos hoje o crossfit em alta, né? Então faz um sobreesforço e aí faz com que a mulher acaba perdendo a urina. Então, nós temos a incontinência urinária de esforço, temos uma outra modalidade que é a incontinência urinária de urgência. É aquela mulher que perde urina
mesmo sem exercer nenhum sobreesforço físico. Certo. Ela vai ter, assim, uma característica de aumento da frequência urinária. Às vezes, essa frequência leva a uma urgência, onde ela precisa sair correndo para o banheiro. Tem horas que ela consegue chegar a tempo, tem horas que ela já vai perdendo no caminho. Existem muitos relatos que as mulheres mencionam: nossa, a hora que eu fui baixar a minha roupa, já saiu escapando a urina. Então, a urgência também se caracteriza com aquelas mulheres que têm vários episódios de necessidade de ir ao banheiro durante a noite, durante o sono. Sim. Sabemos que o normal é uma vez durante a noite, no máximo, depende da característica de cada paciente, 2 vezes, mas uma vez é o mais aceito. E são aquelas mulheres que acabam indo 3, 4, 5 vezes, dando um impacto na qualidade de sono, no sono regenerativo, fazendo com que o nível de estresse aumente, fazendo com que a falta de concentração, disposição do outro dia seja bastante prejudicada. E por último, é a incontinência urinária mista, que ela vem junto com o esforço e com a bexiga hiperativa, que é um síndrome, né? É a síndrome da bexiga hiperativa, que é elencada nesses 3 sintomas principais. Como é que a gente consegue diferenciar se o que está acontecendo é uma síndrome da bexiga hiperativa ou realmente é uma incontinência urinária? A clínica é soberana, né? Então, uma boa anamnese, um bom exame físico, ele já é suficiente para você poder diferenciar o quadro entre uma situação e outra situação. Cabe ressaltar que um dos grandes problemas de saúde, do tratamento ou do diagnóstico da incontinência urinária é que muitas pessoas, né, muitas mulheres tratam como que se isso fosse um processo natural do envelhecimento. Em nenhuma fase da vida, seja na fase gestacional, seja na fase da meia-idade, da fase reprodutiva da mulher e na pós-menopausa, em nenhum momento nós podemos caracterizar que isso é um processo fisiológico, não é um processo natural. As mulheres não podem perder urina em nenhum momento da vida. E nós profissionais, nós médicos, doutora Rebeca, os demais profissionais da área multidisciplinar, nós pecamos muito quando nós não investigamos. É muito difícil para a mulher chegar, falar com a família, expressar esse problema, porque traz aí um conteúdo, um sentimento de vergonha. E muitas vezes um sentimento de que isso fosse normal. Então, cabe a nós, né, Rebeca? Nós profissionais, investigar essa paciente, perguntar, porque muitas vezes ela chega no teu consultório porque o ciclo menstrual está irregular, porque tem uma dorzinha pélvica aqui, mas ela não menciona a perda de urina, mesmo que ela esteja ocorrendo. Em quais desses casos que o doutor Ticiano falou, Rebeca, a fisioterapia consegue ajudar essa mulher? Em todos. Graças a Deus, a fisioterapia pélvica, ela consegue tanto ajudar na hiperatividade da bexiga, né, que é de urgência, e tanto na esforço quanto a mista. A gente, como o doutor Ticiano falou, muitas mulheres acabam que se postergam, deixam para depois essa questão do tratamento da incontinência urinária, não bota como prioridade, ou muitas até acham que perder xixi, perder a urina é normal. Faz parte. Só que o que a gente tenta mais bater na tecla que não é normal perder xixi. Tem que tirar isso da mente, que é por causa da idade, é normal perder xixi. Não, gente, isso aí, vamos fugir desse pensamento que não é normal. Vocês precisam ter qualidade de vida. E graças a Deus, hoje existe a fisioterapia pélvica como tratamento para estar aí auxiliando as mulheres nessas questões. Tá certo. Deixa eu puxar um gancho aqui sobre o que a Rebeca falou. Sobre a importância e a relevância da fisioterapia. No Brasil, nós temos uma cultura de imediatismo, certo? As pacientes, as mulheres, nós, como um todo, queremos sempre os resultados de maneira automática, tá? A fisioterapia, ela é, sem dúvida, a principal ferramenta que uma mulher vai ter para tratar a incontinência urinária no início da doença. Se nós conseguíssemos convencer as mulheres a entender os benefícios da fisioterapia logo no início da perda urinária dos sintomas,
nós poderíamos resolver a imensa maioria dos casos de incontinência urinária. Mas o grande problema que nós enfrentamos é que quando nós solicitamos o tratamento, e ele não é realizado com uma semana você vai ter resposta, tá? Tudo que se fala fisioterapia é fortalecimento de musculatura, Exatamente. não é, Rebeca? Então, para você fortalecer musculatura, para você hipertrofiar musculatura, como na academia, projeto verão, ele não pode começar em novembro. Né? Ele tem que começar lá 6 meses antes, para que você possa ter o resultado lá no final. E na fisioterapia é o mesmo. Eu preciso ter uma sequência de sessões, várias sessões, para que eu possa obter o resultado. E o que é bom é um resultado que, se feito a manutenção, ele é totalmente duradouro. Em contrapartida, em outros tratamentos que daí da parte física, da parte não física, da parte cirúrgica, da parte medicamentosa, tem algumas situações que nós não conseguimos resultados tão satisfatórios quanto da fisioterapia. Então, é um conjunto de ação, certo? Tanto a parte medicamentosa, a parte cirúrgica, e reitero, a parte da fisioterapia, a grande estrela do tratamento, é o que vai conseguir ajudar a prevenir, não só a tratar, ela ajuda a prevenir essa incontinência urinária, ela ajuda a tratar e vai ajudar ainda que as recidivas, que o retorno da incontinência urinária possa ser evitado. E qual o impacto que tem a incontinência com a vida sexual dessa mulher? Nossa, o impacto é bastante grande, tá? Nós vamos ter aí agora, no próximo mês, um congresso falando só sobre a sexualidade feminina em vários segmentos de problemas da saúde da mulher. O impacto pode gerar, como eu falei a princípio, até a separação do casal. Nós temos a incontinência do coito, né? O que seria isso? A incontinência do coito é a perda de urina na relação sexual. Então, as mulheres começam a se afastar dos seus pares, dos seus parceiros. Por quê? Primeiro que ela tem um odor à urina. Então, ela, por mais que ela tome banho, a ureia, certo? Ela é bastante forte. E essa ureia, em contato com a região da vulva, ela produz uma dermatite, que é a dermatite urêmica. Então, ela tá com a vulva machucada, ela tem, assim, pode chegar a extremo de situações de ter até mesmo, assim, feridas, ulcerações, e faz com que essa mulher comece a evitar a relação sexual. E sabemos que em qualquer casal, tá? A vida sexual é tão importante quanto a vida dentro da cumplicidade entre ambos. E essas mulheres com este grande problema começam a apresentar quadros também de depressão. Então, ela não consegue ter uma vida sexual ativa, ela começa a se resguardar do ponto de vista da sua intimidade, ela não consegue mais ficar com libido adequado, ela tem dificuldade para ter, quando ela está tendo relação, ficar tranquila, ficar relaxada para poder atingir o orgasmo. Ou seja, a vida sexual dessa mulher, o que era para ser um momento prazeroso, o que era para ser um momento de grande satisfação, acaba se tornando um pesadelo. Tá? Então, isso é muito difícil de ser lidado pelas mulheres. É muito difícil a mulher chegar e expressar que ela está vivendo essa situação tão difícil, porque é constrangedor, né? Verdade, verdade. E como a doutora Tiziane disse, acaba que a mulher, na hora, ela fica tão tensa que, tipo, não sabe se vai vazar aquele xixi naquela hora, se não vai. E essa tensão que ela vem acumulando pode desencadear outras disfunções nela, como a disfunção sexual, o vaginismo, a dispareunia, devido a tanta tensão que ela fica ali naquela hora. Então, também pode acarretar até alguma disfunção sexual para ela futuramente. Me diga uma coisa, tem casos isolados de mulheres que não estão em si com a doença, mas que, de repente, por algum motivo, possa ter tido, né, um momento ali que aconteceu, que teve essa incontinência. Existe casos isolados, assim? Ou isso, quando acontece, pode ser já um alerta de que, cuidado aqui, porque tá vindo um problema. Tem isso?
Eu acredito que o corpo já está alertando ali, né? Se a mulher já perde o xixi devido a alguma pressão abdominal exacerbada um pouquinho a mais, seja porque deu uma risada, uma tosse, nunca tinha acontecido antes, e passa a acontecer, eu começo a dar alguns sinais, é só quando eu tô tossindo. Enfim, quando começa a demonstrar sinais, o corpo também já está dando sinais que aquilo dali não está legal. Ou que a musculatura está fraca, ou que o esfíncter ali não está agindo de uma maneira correta, a parte muscular em si. Então, é sempre bom ficar de olho nos sinais que o corpo está ofertando para a gente. Um exemplo clássico são as incontinências que estão intimamente vinculadas com atividade física de grande impacto. Tá. Essas mulheres, elas não são incontinentes. É que o esforço que elas fazem, certo? Você vê aquelas mulheres que fazem halterofilismo. Nós temos vários vídeos no YouTube aí, quando a mulher puxa não sei quantos quilos, 90, 100 quilos, no que ela levanta o peso, a urina desce. Sim. Essa mulher, ela não é uma paciente que tenha que ser catalogada como incontinência. É porque ela realizou um esforço que está muito além da fisiologia da contenção da urina. Então, são sinais, assim, que não levam a um tratamento específico da doença, porque ainda não é doença. E cabe ressaltar, falei em doença, me trouxe à memória. A incontinência urinária até uns 20 anos atrás, até 98, se não me foge a memória, era considerado um sintoma. Não era considerado doença. Então, as mulheres que tinham perda de urina, ela tem um sintoma de perda urinária. Só a partir de 98 que ela foi considerado dentro do Código Internacional de Doenças como realmente um problema de saúde. E só então, nós temos 20 e poucos anos para cá, que realmente nós estamos conduzindo como um verdadeiro problema que é essa doença. Sim. Como você bem falou, o impacto, a prevalência é muito grande. Se a gente for colocar tudo dentro de um patamar entre mulheres jovens, meia-idade e de idade avançada, 40% das mulheres vão passar por esse problema. Então, o primeiro start ali, só foi uma perdidinha aqui porque eu dei uma super gargalhada. Não, ali já é o sinal. Nenhuma doença, ela começa de maneira aguda, certo? Para de maneira crônica. Ela começa de maneira aguda e vai dando os seus sinais, vai agudizando e vai se tornando crônica. E é esse momento, sim, que a fisioterapia faz um papel importantíssimo. Agora, o senhor falou aqui em algum momento da questão da avaliação clínica. Como é que é feita essa avaliação da pessoa que tem incontinência urinária? Então, quando a mulher se encoraja e queixa da incontinência urinária e queixa da perda urinária e chega até o consultório, primeira coisa que nós vamos fazer é uma investigação de hábitos de vida, quantas cirurgias que ela já fez, se a altura, o peso, os hábitos alimentares, isso já vai fazendo um cenário para que nós possamos dar o segundo passo, que é o exame físico. O exame físico é muito simples, né? Nós colocamos normalmente as pacientes em posição ginecológica, pedimos para ela fazer força, né? Estufa a barriga, que é manobra de Valsalva, faça pressão, para ver que se durante a pressão ela perde urina ou não, e outras manobras que aumentem a pressão, como tosse. Dê uma tosse bem forte, para a gente ver se essa paciente perde ou não urina. Lembrar que o ambiente do consultório, da clínica, não é o ambiente mais confortável para a mulher. E muitas vezes ela acaba não perdendo urina naquele momento. Isso não quer dizer que ela não tenha, tá? Normalmente tem mulheres que perdem somente em posição de pé. Então a gente normalmente coloca a paciente de pé, pede para ela fazer essas mesmas manobras para observar a perda. E reitero que é muito importante. O fato dela não perder urina no momento do teu exame não quer dizer que ela não tenha os sintomas ou a doença. Então, ela vai ter que ser investigada. Tem um método que a gente faz, que é um diário, que é muito simples. É o diário miccional. Dá uma fichinha para ela. Lá ela vai anotar 7 dias da semana, de segunda a segunda. Como é que foi o dia dela? Quanto que ela ingeriu de líquido durante o dia? Quantas vezes que ela perdeu urina,
quantas vezes que ela precisou ir correndo para o banheiro, se essa perda de urina foi precedido ou não algum esforço, e no final ela retorna para nós e nós fazemos a leitura desse diário miccional. Isso ajuda, corrobora de maneira importantíssima a fechar o diagnóstico. Então, cabe ressaltar aqui, o diagnóstico de incontinência urinária, seja de esforço ou seja por urgência, ele é clínico, né? Então, o médico faz o diagnóstico, a fisioterapeuta faz o diagnóstico, qualquer médico, qualquer profissional que tem um pouquinho de familiaridade com a doença é capaz de fazer esse exame. Não precisa de exames muito subsidiários, exames muito tecnológicos. A boa e velha clínica, ela é soberana e ela é capaz de diagnosticar. Nessa pegada, deixa eu lhe perguntar, o que é o exame de estudo urodinâmico? Bom, o estudo urodinâmico, né? Daí muitas pessoas perguntam, então por que todo médico, quando a paciente está com incontinência urinária, solicita o estudo urodinâmico? O estudo urodinâmico, ele é um exame que ele vai mostrar, ele vai demonstrar para o médico como é que funciona o enchimento da bexiga e o esvaziamento da bexiga. Eu não posso estar atrás da minha paciente, nem ela gostaria que eu estivesse 24 horas por dia, vendo como é que a bexiga enche, vendo como a bexiga esvazia. Então, o médico, o fisioterapeuta, nós fazemos com que possamos fazer uma simulação desse evento, porém no intervalo de 15 a 20 minutos. Então, a paciente chega ali confortavelmente, com a bexiga cheia, faz o xixi dentro de um sanitário onde que tem uma balança embaixo. Isso vai ser monitorado pelo computador. Vai dizer se o fluxo foi adequado, se o esvaziamento foi adequado em um tempo determinado. Depois nós colocamos uma sonda no canal da uretra, que vai medir a pressão da bexiga, outra sonda no bumbum, que vai medir a pressão do abdômen, e voltamos a encher. Durante o enchimento, a gente pede para ela tossir, pede para ela fazer força para ver se vai perder e quanto de pressão que ela perde. Se ela não perder durante a metade do exame, a gente volta a fazer isso no final. E durante esse enchimento, nós vamos ver qual é a capacidade dessa bexiga de encher, quantos ml que essa bexiga encheu, se o músculo da bexiga, né, o músculo da bexiga chama-se detrusor, se esse músculo da bexiga contraiu ou não contraiu de maneira involuntária, e todos esses dados, eles não são em caráter para o médico diagnosticar. O médico pode diagnosticar clinicamente, como eu lhe falei, mas ele vai servir, sim, de ferramenta, como um utensílio a mais para fazer o melhor planejamento de tratamento. Então, o estudo urodinâmico, ele ajuda a fazer com que a estratégia de tratamento seja mais adequada, mas ele não é indispensável não para o diagnóstico. Ô, Rebeca, tem algum exercício assim específico que a mulher pode fazer desde jovem, enfim, mesmo que não tenha a incontinência urinária, como uma forma até de prevenção? Tem isso? Tem, né? Eu digo que o fortalecimento do assoalho pélvico deveria ser algo já instituído na família, no crescimento de uma criança, de adolescência, enfim, para que ela trabalhasse essa musculatura. Porque muitas vezes, tenho certeza que a maioria das mulheres nem sabe o que é a musculatura do assoalho pélvico, a importância dela no nosso corpo, tanto a mulher quanto o homem também. Então, acaba que muitas vezes só vem saber a importância dela quando está com alguma incontinência, está apresentando algum quadro que realmente precisa tratar. Então, se fortalecer essa musculatura desde cedo, prevenindo, porque o assoalho pélvico é uma musculatura, como eu digo sempre para minhas pacientes, é uma musculatura como toda do outro corpo. Precisa ser fortalecida, precisa ser trabalhada. Porque vai ter um certo momento em que ela não vai aguentar, porque vai estar fraca, vai ter suportado, e às vezes a maioria das mulheres passa por uma gestação. Então, o assoalho pélvico, ele já está sobrecarregado sobre essa gestação, de segurar o neném ali, o peso do neném, o aumento do peso da mãe. Então, a prevenção seria ideal desde cedo de contrair no assoalho pélvico. Aí seria bom também procurar um fisioterapeuta para ele analisar a questão da contração do assoalho pélvico, se está fortalecendo ou não, porque graças a Deus temos a internet que facilita, que dá várias dicas a respeito de vários exercícios, mas às vezes acaba que muita gente acha que está contraindo o assoalho pélvico, mas não está contraindo de forma correta. E com que idade, assim, a mulher deve começar a fazer esses exercícios? Acredito
que entrou já a partir da primeira menstruação, iniciou, a gente já pode trabalhar essa questão da consciência perineal, que é sempre bom já enfatizar, mas o ideal é prevenir desde cedo, mas a partir da menstruação, já começar a conversar, a explicar, mas entendo também que acaba que às vezes chega a ser um tabu entre a família, de explicar essa parte dos órgãos, a mulher ter o contato em si, né, de ver e saber o que existe, até uma musculatura lá, porque precisa também ser fortalecida. Doutor Ticiane, como é que a gente faz para prevenir, então, a incontinência urinária? Por exemplo, medidas simples. Não deixar a bexiga cheia por muito tempo, ficar prendendo o xixi, por exemplo, né? A ingestão de água à noite, de repente dar uma diminuída. São atitudes que podem, de repente, ajudar ou não tem nada a ver? Ou independente disso, a pessoa pode Aí nós sofrer. Precisamos diferenciar qual é o tipo de incontinência que essa paciente tem. Tá. Se a incontinência dela é de esforço, nós vamos ter que, principalmente, trazer o fortalecimento do assoalho pélvico. Mas não adianta eu orientar essa paciente a buscar a fisioterapia sem que ela não tenha consciência que esse processo de fortalecimento, ele é ad eterno. Ele não é somente por os próximos 30 dias, 60 dias. Então, essa é uma das melhores prevenções. Fortalecimento da musculatura da assoalho pélvico. Eles usam também a eletroestimulação, o biofeedback. Exatamente. A ferramenta da fisioterapia é imensa, tá? Para poder ajudar a prevenir e tratar a incontinência urinária de esforço. Aí, ó, o sobrepeso, a obesidade, situações que aumentem a pressão, parar de fumar, porque os fumadores são normalmente tossidores crônicos, tossem muito. Então, tudo aquilo que aumenta a pressão abdominal faz com que seja de bom momento ser indicado. Aí já na síndrome da bexiga hiperativa, a bexiga hiperativa propriamente dito, é aquela que contrai de maneira involuntária. Sem que você queira, ela vai e contrai e dá a sensação que você precisa ir correndo para o banheiro fazer xixi. Ora você consegue segurar, ora não. Então aí, alimentos que irritam a bexiga. Então existe uma série de alimentos, vou citar somente 2 aqui que é nosso comum. O bendito ou maldito cafezinho. Café tá? É o terror. Tá. É o terror. Café. Eu corto na mesma hora. Quando chega paciente para mim já com incontinência e tratamento, gente, vamos diminuir. Se não conseguir, vamos diminuir o máximo que der a cafeína, porque irrita demais a bexiga. A cervejinha, a bebida alcoólica do final de semana, alimentos cítricos, conservantes, perdão. Todos os alimentos que tragam, tá, um aumento da contração da bexiga devem ser suspendidos, senão evitados. Aí nós temos que o problema é a contração involuntária. Então, tem medicamentos que fazem com que a bexiga fique mais relaxada, que a bexiga não contraia tanto. Então, ajuda para que ela possa ter menos evento de urgência. Então, já estamos com 3 pilares. A fisioterapia, os alimentos e medicamentos que ajudam a diminuir as contrações. Aí nós temos o que você acabou de mencionar, orientar, as pacientes a não beber muito líquido logo nos momentos antes de ir dormir. Por quê? Se ela beber muita água, a bexiga dela vai estar muito cheia, vai aumentar aí as contrações e ela vai precisar ir mais vezes durante a noite, fazendo com que a noite dela não tenha tal do sono reparador. E não segurar o xixi. Essas pacientes têm que ter uma reeducação miccional. Mesmo quando ela não esteja com vontade, no intervalo a cada 2, 3 horas, que ela vá até o banheiro e que ela tente fazer xixi. As mulheres, por si só, em função do próprio tabu, em função do meio o qual vocês fazem xixi, que é sentado, sempre tem que buscar um ambiente mais higiênico, um ambiente mais adequado. Então, sempre faz com que você postergue mais a ida ao banheiro. E isso traz um prejuízo muito, mas muito grande mesmo. Então, na síndrome da bexiga hiperativa, reeducação miccional, reeducação alimentar, fisioterapia é mega importante e medicações vão ajudar muito. Tem situações que isso por si só não é suficiente, mas resolve aí 80%, 90% dos casos. Aí nós podemos lançar a mão da toxina botulínica. Nós fazemos
algumas aplicações dentro da bexiga, porque a toxina botulínica faz com que as contrações diminuam, certo? Tá. E aí os eventos de urgência e perda de urina por urgência diminuem. E em última situação, é a instalação de um tipo de um marca-passo, que coloca na região sacra, tá? Na região ali da pelve, para evitar que essas contrações ocorram com muita frequência. Chama-se neuromodulação sacral. Mas esse é o extremo do extremo. Normalmente, com aquelas 4 medidas, a gente já resolve o problema, no máximo chegando aí a toxina botulínica. Tá. Ó, a gente chegou no momento do nosso videocast que é do quadro Mente Ativa, né? Que é um quadro onde a gente conhece um pouco mais dos nossos convidados, né? E trazendo aqui sempre dicas de bem-estar, qualidade de vida. Vou começar pela Rebeca, que tem, inclusive, algo especial para compartilhar aqui com a gente, né, Rebeca? É, muito especial, inclusive, Conta aí. né? Tô grávida, minha primeira filha está a caminho, graças a Deus. Ou seja, é o primeiro filho, É o né? primeiro. E é uma menina, já Uma sabe menina, o sexo. já sei. Já tem nome? Nicole. Nicole. Olha, Nicole, ela tá ali escondidinha, aí por isso que, né, deixei ela dar essa informação. Quantas semanas você tá? 28 semanas. 28 semanas. E aí você disse aqui para nossa produção que costuma aproveitar o seu tempo livre gosta de ficar em família mesmo, né? Exatamente, ficar com a família, aproveitar para Olha descansar, que acaba que a semana é um pouco Corrida, corrida, né? A gente vai deixando tudo para depois, mas quando chega o final de semana é momento de relaxar a cabeça. Apresente aí quem são essas pessoas. Minha mãe aqui comigo, ao meu lado, meu esposo, meu pai e minha irmã. E sua irmã. Isso. Então sempre tá em momentos assim de família para... Sempre, valorizo bastante. Tá. Olha aí com o maridão. Isso, foi uma viagem que a gente fez recente para realmente desopilar um pouquinho a cabeça, que é muito trabalho, reta final da gestação chegando, então a gente acaba que também precisa dar uma descansada um pouquinho na mente aí. Mostrando. E aí fazendo atividade física. É o que eu sempre digo também aí no meu Instagram, que é super importante a grávida estar sempre ativa, tanto para a gestação, para o neném e também para o pós-parto, também que é super importante. Isso aí eu não abro mão da atividade física, além da atividade física e do fortalecimento muscular, mas também já fazendo minha fisioterapia pélvica para o meu parto aí futuro, se Deus quiser, que é também super importante, que como a gente até frisou aqui, né, que a gravidez ela também sobrecarrega um pouquinho o assoalho pélvico e pode desencadear algum quadro de incontinência urinária. Então, eu já venho fazendo aí a minha fisioterapia pélvica, fortalecendo minha musculatura, já para prevenir. E você passou a gestação, essas semanas todas e mantendo a rotina de exercício, de tudo. Porque é até um exemplo para alguns... Não, deve ser, com certeza. Mas, assim, acho que é até um exemplo para algumas mulheres. Óbvio, tem aquelas que às vezes tem uma complicação, uma gestação mais complicada e tal, mas tem outras que não tem nada, são saudáveis, tudo tranquilo, mas não vou fazer atividade física e acaba assim, né, deixando. Isso é um tabu, não é? Né, um tabu gigantesco, que as mulheres não podem fazer atividade física. É pior, né? Toda vez que a mulher engravida, eu costumo falar para as minhas pacientes que elas voltam a ser criança. Por quê? Ela só recebe não. Não pode pintar o cabelo, não pode ir aqui, não pode comer isso, não pode fazer atividade física. Isso é um tabu que traz assim um desfavor para a mulher muito grande. Olha aí. Então, a mulher pode tudo. Ela engravidou porque o status de saúde dela é pleno. Então, não tem o que ser contraindicado, salvo que durante a sua gestação, que corresponde menos de 10%, tenhamos alguma intercorrência, tenhamos alguma complicação. Mas gestação é saúde plena, então a mulher tem mais do que se movimentar, fazer os exercícios do assoalho pélvico vai prevenir muita incontinência urinária. Não. Tem outra situação que anda junto com a incontinência urinária que nós não mencionamos, que é a distopia genital. A bexiga caída, o útero caído, que são os prolapsos, isso anda de mãos dadas com a incontinência urinária. E a boa e velha fisioterapia é sempre o melhor caminho para tratar essas doenças. Muito bem. Bom, agora vamos conhecer um pouco do Dr. Ticiano, que
é um maratonista. Gente, ele simplesmente corre as 4 modalidades: 5, 10, 21 e 42 quilômetros. E também gosta de esportes de aventura. É isso? Amo. É? Que atividades mais radicais assim, o senhor já praticou? Tudo, eu acho que... Tudo que estava ao meu alcance, né? Hoje em dia que você vai ficando mais velho, tá? E eu tô bem mais velho, então eu já não faço as mesmas atividades que eu fazia no passado, certo? Olha aí. Mas ainda, aquilo que tem ainda mais segurança, eu me machuco menos, eu ainda me arrisco, certo? Isso aí Mas foi onde? Isso aí foi na Chapada dos Veadeiros, eu acredito. Ou na Chapada Diamantina. Foi uma dessas 2 chapadas. Eita, o que mais? Aí foi no Peru, uma expedição que nós fizemos, e sempre caminhando, ou correndo, ou caminhando, que foi uma expedição que foi para ir na Montanha do Arco-Íris. Aí foi subindo as montanhas, certo, a trilha Inca, tá, em Machu Picchu. São 3 dias de viagem, certo? E você, lógico, faz com guia, com toda a estrutura, mas são 3 dias que você faz aonde que realmente os incas faziam, lá embaixo, né? Em terreno a nível do mar, vamos por assim, até a Cumbe, né? Onde que fica realmente a cidade perdida dos incas. A maioria das pessoas pegam um ônibus e vão até lá em cima, mas você pode fazer esse trajeto. Que legal. Aí essa é minha esposa, Jaqueline, ela é pediatra, ela é minha parceira. Companheira também de aventura. Encara aqueles que não são assim muito extremo, que nem 3 dias caminhando no meio do mato, ela não curte não. Mas assim, caminhadas de 10... A gente entende, né, Rebeca? Com certeza. Não, mas caminhada assim de 10, de 15, ela ontem mesmo nós fizemos uma de 10 quilômetros. Nós fomos até... Como é que é o nome? A gente pegou aqui na orla da Praia dos Seixas. Certo. E fomos até onde que tem uma enseada, um Maceió. Foram 9,5 quilômetros de caminhada. E eu tenho o meu cachorro também, que ele é meu parceiro, sempre está presente. Minhas filhas eu arrasto também. Que legal. Mesmo sem muita vontade, mas normalmente eu consigo arrastar. Ali é a Amanda, é a minha filha mais velha. Hoje ela está morando em Curitiba, fazendo residência médica em pediatria. Ela já tem 1 ano de formada. Vitória, que é a que está com o bustiezinho ali, está na metade do caminho também. Se Deus quiser, aí daqui a 3 anos ela já faz parte aí do nosso grupo. E dá uma olhada lá de baixo, onde que a gente vem escalando. Então, esse turismo ecológico hoje faz parte da minha vida. Antigamente eu tinha outro tipo de esporte, já corri de motocross, já fiz muita coisa mais radical. Esse é o Cumbe, ó. Vinicunca. 5.000 metros de altura. Essa é a montanha que tem 7 cores? Essa é a montanha do arco-íris aí, das 7 cores. Deus do céu. É muito alto. Frio, hein? Você vê que lá naquela outra foto, né, eu estava com bem menos roupa, né? Sim. Conforme tu vai subindo a altitude, o oxigênio vai ficando mais difícil e a temperatura vai aumentando de maneira significativa. E ele também, como eu falei, é maratonista, gente. Começou a correr com quantos mulher, anos? eu tenho... Bom, vou ter que falar a minha idade, né? Eu tenho 48 anos, já vou fazer 49 anos em janeiro. Comecei a correr quando eu me formei. Me formei aos 21, 22. Tem uns 20, 25 anos que eu corro. Mas aí eu tenho que fazer aí um detalhe. Hoje em dia eu corro mais frequentemente 10 quilômetros, certo? E treino 5, 7, adoro provinha de 10 quilômetros. Me arrisco ainda nas provas de 21, mas as maratonas de 42 já tem mais ou menos... A última que eu fiz tem uns 8 anos, que foi em Buenos Aires. E aí eu nunca mais fiz maratona, porque o preparo, né, para você poder fazer a maratona é outro. E esse preparo realmente denota de muito tempo. Sim. E queira ou não queira, te envelhece muito, sabe? As corridas te envelhecem bastante. Olha aí a quantidade de medalhas. Já participou de quantas corridas? Nossa Senhora, olha, só aí deve ter umas 50 medalhas, eu não sei lhe dizer. De maratona eu sei, porque foram poucas, foram 3 maratonas de 42, mas de 21...
devem ter sido aí mais de 20, de 10 e de 5 eu não conseguiria te mencionar quantas foram. Nós somos de uma época, quem estiver nos assistindo aqui, que tiver mais de 40 anos, que eu cheguei em João Pessoa, eu não sou daqui, mas eu cheguei em João Pessoa há 15 anos. Tá. Então, quando eu comecei a correr aqui em João Pessoa, nós éramos um grupinho aí de 100 pessoas. Todo mundo se conhecia, todo mundo tinha uma prova grande a cada 3, 4 meses. Eram 2, 3 provas grandes no ano, tá? Tinha uma corrida das estrelas, que era na quarta-feira à noite, que era muito gostosa, dava 30, 40 pessoas. Graças a Deus, né? Eu costumo dizer que depois de uma grande tragédia, acaba acontecendo, sempre tem algum legado, alguma parte de boa depois das tragédias. Nós vimos ali que na Segunda Guerra Mundial veio a mecanização agrícola, que deu um boom, né, sobre o que é a questão alimentar no mundo todo. Nós vemos aqui que esse podcast que está acontecendo e todas as demais influências do âmbito educacional, eles começaram a serem utilizados, as ferramentas nós já tínhamos, mas começamos a utilizar de maneira frequente e acessível a todos durante a pandemia e depois da pandemia. E a atividade física é um grande legado que, infelizmente, por mais que tenha acontecido a pandemia, trouxe para todos nós. Nós começamos a entender que mentes sanas, corpos sanos e corpo são faz com que você possa prevenir todas as comorbidades, seja ela do ponto de vista mental, seja ela do ponto de vista física. Então, a atividade física bombou depois da pandemia. Hoje nós temos corrida quase todo final de semana e as corridas 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, entrou na cultura da população brasileira, como a academia também, né? Você vê hoje, eu tenho minhas pacientes, eu exerço a profissão há mais de 20 anos, eu marco uma cirurgia, primeira coisa que a mulher pergunta, quando que eu retorno para a academia? Quando que eu esperaria ouvir isso, certo? Verdade. Mas hoje em dia nós temos essa grande mudança dos hábitos de vida das nossas pacientes, das nossas mulheres. Tá inscrito em alguma corrida daqui para o fim do ano? Olha, eu tô machucado, tá joia? Eu tô machucado, eu já vou pro meu 3º tratamento de joelho. Tô falando que você vai ficando velho, né? Os problemas começam a surgir. Então, eu não tô inscrito, eu tô inscrito sim, na minha fisioterapia, certo? Tô fazendo direitinho ali, mas já fiz vários tratamentos ainda desde setembro do ano passado que eu tô lutando com esse meu joelho. Mas tá melhorando. Olha aí. Eu acredito, eu quero fazer a São Silvestre. Eita! Tá? Então eu tô me arrumando aí para que, se Deus quiser, no final do ano eu possa fazer a São Silvestre. Por falar em corrida e por falar no fim do ano, deixa eu dar uma dica para vocês, né? E também para quem está nos assistindo, porque no dia 1º de dezembro, a Unimed João Pessoa vai fazer, né, uma corrida de rua aqui em João Pessoa, na orla aqui da capital. Nós teremos 2 percursos, 5 quilômetros e 10 quilômetros, e um percurso especial de 1 quilômetro para toda a família ir. Então, idoso, criança, todo mundo pode participar desse momento também. Além da taxa de inscrição, o participante também deve fazer a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis. Para saber mais detalhes, percurso, valor de inscrição, todos os detalhes, é só você acessar o hot site da corrida, que é unimedjp.com.br/corridasunimed, tá? unimedjp.com.br/corridasunimed, lá tem todas as informações. E eu já estou inscrita, viu? Já estou com minha inscrição garantida. Garanta a sua inscrição 5 também. 5 ou 10? 10. Uau, muito bem. Acho que me arrependi. Não, tô brincando. Mas vamos lá, vamos tentar. Voltando aqui ao nosso tema, né, de hoje, doutor Tiziano, toda incontinência urinária tem cura? Vamos lá, essa é a pergunta que todas as pacientes fazem para você. Tem cura, é muito difícil você poder dizer que tem 100% de cura. Os estudos nos mostram que existe a cura subjetiva e a cura objetiva. Eu não vou entrar em detalhes, que isso é um termo técnico, mas a cura pode ser aquela que eu, Marcelo, considero que eu estou curado,
Mesmo que eu tenha uma perda de urina uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, mas eu me considero curado. Tá. Então, esse é um tipo de cura que o paciente te manifesta. E aquela cura realmente tá objetiva. Nunca mais perdi uma gotinha de urina. Então, essa, tá? Nós dificilmente vamos alcançar, tá? Mas nós alcançamos, sim, um 98%, 97% dessas curas objetivas. Tá. O tratamento dessas duas entidades que costumam ocorrer com maior frequência, a incontinência urinária de esforço e a incontinência por urgência, elas respondem diferente aos tratamentos. A incontinência urinária de esforço, veja só que a fisioterapia trabalha em todas, Sim. certo? E as modalidades de tratamento são bem diferentes entre uma e outra. Lembra que na bexiga hiperativa nós não falamos em cirurgia? Sim. Né? Falamos em tratamento Sim. de reeducação, de remédio, de fisioterapia. Aqui na incontinência de esforço, tosse, espirro, aí na maioria das vezes vão ser tratamentos cirúrgicos, tá? Existe uma cirurgia que, para sorte da mulherada, é uma cirurgia minimamente invasiva, é uma cirurgia bem reprodutível, normalmente gira em torno de 30 minutos o procedimento. Nós damos alta para paciente no mesmo dia e eu confesso, né? Eu sou suspeito a falar, mas eu amo essa cirurgia. Eu amo tratar esse tipo de problema porque você recebe a paciente totalmente deprimida, totalmente desgostosa de tudo. Ela passa por esse procedimento, retorna com 7 dias toda maquiada, toda vaidosa, toda esplendorosa, exalando felicidade, né? E você vê a diferença que você fez, tá? Você se sente, é o auge, tá? É o auge da sua profissão, trazer a qualidade de vida para a paciente. O índice de complicações dessa cirurgia é muito baixa. Por ser um procedimento rápido, normalmente aquelas senhorinhas que estão com alguma debilidade, alguma condição de saúde prejudicada por alguma doença, bem avaliada pelo seu cardiologista, pelo seu anestesista, podem se submeter ao procedimento cirúrgico. Então, essa gama de ferramentas de tratamento normalmente traz uma cura, certo? Subjetiva gigantesca e objetiva muito alta, acima dos 90%. Rebeca, eu ouvi você falando bastante da questão da fisioterapia pélvica, né? Que é um dos principais tratamentos, enfim, para incontinência. Ela é indicada para todo tipo de incontinência? Sim, para todo tipo de incontinência. Como o doutor Melissandro estava falando, a bexiga hiperativa, a gente atua também com a parte da eletroestimulação, que eu sempre digo para minhas pacientes, tento explicar de uma maneira mais simples, que a gente vai reeducar o nervo dela a fazer com que a bexiga volte a funcionar de maneira adequada. Então, geralmente, a gente coloca eletrodos na parasacral, onde a gente vai, através do aparelho da eletroestimulação, lá na parasacral tem um nervinho que nerva lá a bexiga e a gente vai reeducar, entre aspas, essa bexiga para que ela volte a agir, contrair de maneira correta. Ou também a gente pode colocar lá no tibial, lá perto lá no pé, na região maleolar, também para reeducar essa bexiga. E, como o doutor Melissandro disse, a terapia comportamental, que é fundamental, que é a questão da reeducação alimentar, que é super importante. E o café, minha gente, se vocês soubessem o quanto café prejudica a bexiga de vocês já começariam a diminuir a questão da cafeína. Então, a gente pega no pé realmente a respeito da reeducação alimentar, faz também o estudo miccional, a paciente vai, passa uma semana e mostra pra gente como é que foi essa semana, que a gente precisa ver como é que tá esse hábito dessa paciente. Às vezes, muitos dizem que quando a gente pergunta, como é que é à noite? Você bebe muito líquido antes de dormir? Não bebo. Quando a gente vai ver, tá lá, prato de sopa,
vitamina, shake antes de dormir, isso é líquido, suco, isso é líquido, isso aí vai irritar sua bexiga, você vai continuar acordando de madrugada várias vezes e não ao banheiro. Então, a gente precisa reeducar. E na incontinência por esforço, a gente faz através de aparelhos também, o biofeedback. O biofeedback é um aparelho em que a paciente, ela vê como é que está a questão da contração dela. A gente bota um parâmetro, tem um computador, ele sobe uma rampinha, seu parâmetro você tem que atingir até esse nível aqui. Uhum. Então, quando a paciente contrai e o computador capta essa contração, mostra até onde ela conseguiu contrair, se conseguiu atingir esse ideal aqui que a gente botou para ela ou não. Então, isso a gente vai trabalhando com ela, tanto a questão do fortalecimento perineal, dela conhecer o próprio corpo, de como contrair a musculatura correta ou não, e também a eletroterapia intracavitária, que é o uso de aparelhos que a gente consegue, através de eletro, fortalecer a questão da musculatura. Uhum. Infelizmente, também há casos em que a gente, apesar de fazer todo esse protocolo, fazer tudo e não conseguir reabilitar, consegue melhorar ali o quadro de escape, de perdas urinárias, consegue melhorar muito quando é incontinência por esforço. Às vezes, a maioria das bexigas hiperativas a gente realmente consegue reabilitar. Quando é por esforço, quando tem algum quadro assim, específico que a gente não consegue reabilitar, a gente volta lá no médico, pergunta a opinião dele, será que agora, como é que os novos passos que a gente vai seguir? Tentamos mais sessões de fisioterapia, a gente tenta mais tempo de fisioterapia, eu já parto para o próximo passo. Porque também, como a gente falou no início, a incontinência vai também fazendo que a mulher perca um pouquinho da qualidade de vida dela. No caso da fisioterapia, a pélvica, o ideal é que durante esse processo, esse tratamento, seja feito todos os dias? Ou não? Infelizmente, não é todo mundo que tem a disponibilidade de estar ali todos os dias indo para a fisioterapia pélvica, né? Tem como fazer em casa? Tem. Então, quando você passa por um fisioterapeuta, a gente ensina a maneira certa de contrair, de fazer os exercícios, ver que a paciente realmente ela consegue contrair de forma adequada. Sim. Geralmente, eu passo, dou uma tabelinha de exercícios que pode estar fazendo em casa para complementar esse tratamento e a gente também acelerar, né? Porque é só uma pontinha do iceberg a fisioterapia e a gente tem que estar trabalhando em casa todos os dias. Então, muitas vezes também até pacientes que recebem alta da fisioterapia, estão boa, estou boa, não preciso mais contrair o assoalho pélvico de jeito nenhum. Pra vida. Entrou aqui, pra vida esse fortalecimento, porque se lembra que o assoalho pélvico é um músculo e ele precisa ser fortalecido. Só dar um recado aqui para você que está assistindo o nosso videocast. A Rebeca, minha gente, integra a equipe de fisioterapia do Espaço Vida, que é um serviço da Unimed João Pessoa, que fica ali na Avenida Epitácio Pessoa. Lá são realizadas fisioterapias pélvicas, ortopédicas, neurológicas, obstétricas, respiratórias e também na área de gerontologia, tá? Inclusive o Espaço Vida é um lugar belíssimo, tem um jardim lindo, uma área verde, dá para aproveitar, passar um momento por lá, aproveitando a natureza em volta. E lá também são oferecidas algumas práticas integrativas. Yoga, biodança, dança circular, ventosa terapia, tem oficinas também de autocuidado para você levar toda essa informação para sua casa também e para sua rotina, enfim. Para você saber mais informações, horários, dias que estão disponíveis, é só acessar o portal da Unimed também, unimedjp.com.br/espaço-vida. Lá tem todas as informações para você também aproveitar esse serviço. Gente, estamos chegando ao fim desse nosso episódio. Primeiro, queria muito agradecer a disponibilidade de vocês, o conteúdo que vocês trouxeram hoje para a nossa conversa. E deixar aqui o espaço para uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, um puxão de orelha, talvez, não sei, fiquem à vontade. Primeiras não. Eu acredito, né? Se priorizem mulheres, a gente acaba deixando o nosso autocuidado, às vezes em última etapa de nossas vidas, que a gente bota a casa, o marido, a família, sempre antes da gente. Mas se priorizem, que é muito importante você estar bem para também cuidar dos outros. Certo? Então, não se esqueça de se cuidar, observe o seu corpo mostra sinais, sintomas de que tem alguma coisa ali que está mudando. Então, se cuide, que é super importante, sua vida é valiosa. Bem,
Bom, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui presente. Eu não posso deixar de agradecer e mencionar o fantástico trabalho que tem feito o nosso presidente. Tá? Hoje nós temos uma nova Unimed, nós temos uma Unimed forte, uma Unimed humana, preocupada com os nossos pacientes, tentando levar informação. A prova que esse espaço que nós temos lá na Epitácio é de prevenção, ele não é só de tratamento, ele é de prevenção às doenças, ele é o cuidado da saúde como um todo. E dizer que a todas as mulheres não tenham vergonha de manifestar a perda urinária. Não é comum, não é normal, vocês não podem seguir vivendo com esse problema, guardando só para vocês. É preciso que vocês, mulheres, realmente levem à tona ao seu médico, à sua filha, aos seus familiares, e que em conjunto os familiares, os profissionais da saúde, tratem e cuidem desse problema. É fácil de ser resolvido. As cirurgias, os tratamentos estão à disposição, a recuperação é muito rápida, então não existe nenhuma justificativa para que as mulheres sigam vivendo com perda urinária. Olha aí. Obrigada, gente, mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Obrigada a você que nos acompanha também. Semana que vem tem mais, viu? Até lá.